Olá, gente, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Estou muito feliz de ter você por aqui e que bom que você decidiu fazer parte desse novo projeto que eu tô fazendo aqui. É o início de uma nova história, é o início de uma nova situação, é o início de tudo e que bom que você está comigo aqui hoje. É um prazer te ter aqui. Então, vamos começar. Meu nome é Estela, para quem não me conhece, eu sou Estela, sou psicóloga clínica, sou especialista em intervenções clínicas e em neuropsicologia, além disso sou professora universitária e também especializanda em avaliação psicológica. Minha ideia com esse canal já veio de alguns tempos atrás também, mas é justamente porque, como sou professora e eu gosto muito sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de passar, e eu considero que a gente aprende muito mais quando a gente está passando as coisas, eu quis trabalhar com esse canal também, porque acho que é mais didático e principalmente porque tem como a gente ter mais tempo para falar também. Mas principalmente porque eu sei que tem muitas pessoas, e quando eu estava na época da graduação, que tem dúvidas sobre algumas questões da psicologia, que precisavam estudar e às vezes não encontrava algum conteúdo, alguma coisa assim. Então minha ideia principal hoje é utilizar esse canal aqui para trazer o conhecimento sobre essa área, que para mim é a minha área, e é uma área linda também. São vários estudos, é muito comprometimento, e às vezes isso não é repassado do jeito ético por algumas pessoas e por outras organizações também, enfim. Então, meu intuito aqui hoje é trazer aulas, é trazer diálogos, é trazer contextualização e também, como uma coisa que eu sempre falo, todo mundo aprende muito mais quando consegue dialogar, quando consegue repassar conhecimento que já tem. Então, essa é o meu principal. Eu quero repassar o que eu sei, mas ao mesmo tempo eu quero aprender muito mais do que eu sei que eu já sei. Então, isso aqui é uma coisa pra gente ir trabalhando cada vez mais. Então, sugestões, tudo que vocês tiverem, vocês podem trazer, tá certo? Então, qual é a aula de hoje, principalmente? Essa aula, na verdade, ia ser uma live no Instagram. E aí eu mudei de ideia, porque eu disse, rapaz, eu quero que fique uma coisa que fique registrada, que seja para as pessoas verem, que seja para as pessoas depois, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma coisa, quiserem assistir depois, para estudar, para faculdade e tal. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui e deixar salvinho aí para vocês irem assistindo depois, porque é uma temática que eu gosto muito. E é uma temática que é uma das minhas aulas também na graduação, que é normal e patológico. O que é normal e patológico? O normal e o patológico é uma disciplina, na verdade é um assunto dentro da disciplina de psicopatologia. Então, é um assunto que as pessoas falam muito, mas sem perceber. Então, todo mundo tem uma ideia do que é normal e do que é patológico, mas muitas pessoas não têm noção, assim, sem ser pelo senso comum. Então, não é uma coisa fácil de se definir o que é normal, o que é patológico. Existem vários estudos do campo da psicopatologia, que é essa ciência que vai estudar essa coisa do adoecimento e tudo, mas ninguém sabe muito bem definição única porque não existe ela. Até hoje, 2026, não existe uma definição única do que é uma coisa patológica, o que não é, enfim. Existem teorias, existe uma forma de vivência, existem profissionais, mas o que a gente precisa entender, primeiramente, antes de tudo, é que a psicopatologia ela é uma ciência que vai estudar o adoecimento psicológico e emocional. Porém, essa ciência ela não é uma só, são várias psicopatologias. Por que a gente tem que ter esse entendimento? Para que a gente não ache que a nossa resposta é a única verdadeira. Porque não existe uma resposta única e verdadeira para as coisas. A gente precisa entender que existem formas diferentes de entendimento do ser humano e a psicopatologia vai levar isso em consideração. Então, a psicopatologia ela tem anos de história, anos de tentativa de descobrir o que é, o que não é, o que é patológico, o que é normal. E isso vai se moldando, isso vai mudando para a gente chegar hoje em dia, no século 21, 2026, a gente tem o DSM-5-TR já, que já está na 5ª edição, então, com vários tipos de transtornos que a gente entende. E aí, para chegar nesse momento, houve uma história muito grande, que é a história da psicopatologia. Se vocês quiserem, mais pra frente, eu posso fazer um vídeo também ensinando e trazendo o que é essa história da psicopatologia, porque não é uma coisa fixa, única. E aí, o que acontece? O normal e o patológico é uma temática que entra muito nesse estudo da psicopatologia. Por quê?
Porque durante séculos tentou-se entender o que era uma pessoa que desviava dessa normalidade. Mas para que a gente até entendesse isso, deveria se saber primeiro o quê? O que é normal? O que é considerado normal para uma sociedade? Então isso é uma história que vem desde o período da antiguidade, então não é uma coisa de agora, primeiramente. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender que sempre estará atrelado a algo socialmente falado, algo socialmente aceito também. Então, a gente pode iniciar com o normal e patológico. Quem que define o que é normal, afinal de contas? Durante toda a história da humanidade, existiram pessoas, existiram comunidades, existiram civilizações que buscaram entender o que é normal. Mas esse normal, isso aí já é um spoiler de mais pra frente, ele não é estático, ou seja, não existe um tipo só de normalidade, existem vários tipos de normalidade, porque a normalidade ela é socialmente construída. Então, quem é que decide o que é normal? É a sociedade? É a ciência? A cultura ou o sofrimento? Então, para a gente entender o que é normal, considerado normal, a gente precisa saber tudo isso. Quem é que definiu o que é normal para uma sociedade? E é uma coisa que ainda não tem uma resposta, mas existem especulações. Não tem uma resposta única, né? Mas existem todos os tipos de teorias e principalmente para a gente entender que este normal, ele nunca foi algo fixo. O normal, ele é uma coisa que vai se mudando conforme as décadas. Por exemplo, uma coisa que era normal na década de 70 não é normal hoje em dia, 2026. Uma coisa que era normal lá no século XIX não é mais considerado normal hoje em dia. Por quê? Porque a sociedade ela vai mudando. Conforme a sociedade vai mudando, o que ela considera normal também se altera. E isso é uma das questões para a gente entender sobre essa diferença do normal e do patológico também. E aí, primeiro de tudo, o que é psicopatologia? A psicopatologia é o estudo do sofrimento humano. Então, a psicopatologia, antes de tudo, ela é uma ciência que vai estudar o sofrimento humano. Ela tem a etimologia dela, ou seja, o significado da palavra de psicopatologia é psique, que significa alma, e pathos, que é sofrimento ou doença. E logos, que é o estudo ou ciência. Logo, psicopatologia seria o estudo do sofrimento da alma, por exemplo. Então, ela existe desde muitos anos atrás, desde séculos atrás, desde a época dos gregos, com Hipócrates, que vai tentar entender o que acontece nesse desarranjo dos humores. Mas, o que acontece? É só em 1700, lá pro ano de 1700 e 1800, mais ou menos, que vai ter uma pessoa que vai chegar e vai dizer assim, não, isso aqui é psicopatologia, se chama psicopatologia. Mas, até lá, não se tinha um nome para ela. E esse nome foi criado para designar o que era o estudo da psicopatologia. Então, a psicopatologia, ela é o estudo do sofrimento da alma, do ser, do homem. E, ao mesmo tempo, a gente precisa sempre lembrar que essa psicopatologia, ela tem formas diferentes de estudo. Então, durante anos também ela foi se modificando. E isso entra na parte da história da psicopatologia, que a gente pode ver num outro vídeo mais pra frente, porque é bem grande. Então, ela vai ser uma investigação também desses fenômenos mentais, ou seja, como seria o processo de adoecimento psíquico, desde o contexto individual quanto social. Ou seja, vai investigar a psicopatologia o que é que causa um adoecimento psíquico numa pessoa. Ou seja, será que é o meio que ela tá? Será que tem origem orgânica? Será que tem origem fisiológica? Será que tem origem familiar? O que acontece para essa pessoa especificamente adoecer? Hoje em dia a gente tem os manuais, a gente tem o CID, a gente tem a CID que está na CID-11 e a gente tem o DSM, 5TR. Então lá eles vão elencar vários tipos de transtornos. Porém, nenhum deles pode ser aplicado se a gente não entende o contexto social dessa pessoa, porque senão você só vai estar fazendo medicalização nas pessoas. Então, antes de tudo, para você compreender psicopatologia, ela é um estudo muito amplo. E principalmente, quando a gente entra nela, a gente tem que ter muito cuidado para não sair medicalizando todo mundo e aí dizendo que todo mundo tem doença. Por quê? Porque a gente não consegue entender um ser humano sem entender seu contexto social e individual. Por quê? No conceito de normalidade que a gente tem,
cada local tem um conceito de normalidade, não é só de época. Ou seja, 1970 era uma coisa, 2026 é outra. Não é só isso. Por quê? O que pode ser normal para mim, Estela, que sou brasileira, pode ser completamente anormal para uma pessoa que mora no Ocidente, no Oriente, por exemplo. Uma pessoa que mora na Índia. Um caso bem característico. No Brasil, é muito comum, é normal a gente comer carne bovina. Se você for para a Índia e você comer carne bovina, isso é um sacrilégio, porque para eles isso não é normal. Tem a ver com o contexto cultural deles. Então perceba que normalidade, ela vai passar sempre por um contexto sociocultural, sempre. Sempre, sempre. Então, se você vai caracterizando todo mundo como anormal por causa de critérios apenas, aí você só vai estar medicalizando as pessoas. E isso não é o que a psicologia deve fazer, principalmente. Então, a psicopatologia também é uma compreensão da experiência subjetiva, ou seja, ela não é só diagnóstico, mas é uma ciência de investigação das diferentes formas de sofrer. Então, lá atrás, quando a gente vem desde da época do Egito Antigo, a gente vai ter os estudiosos daquela época tentando entender o que acontecia com certas pessoas para adoecerem. Existem diversos poetas, desde a Idade Média, que falam sobre essa melancolia, por exemplo, que hoje em dia a gente entenderia como depressão. Mas lá no século XV, XIV, XIII, não se chamava de depressão. Poderia ser visto como melancolia. Essas pessoas eram mais conhecidas como os poetas e tudo mais. Então, a psicopatologia, ela vai tentar estudar o que é que acontece para uma pessoa, por exemplo, entrar no estado depressivo. Se é uma questão orgânica, se é uma questão emocional, se é uma questão puramente social, não sei. Mas ela vai tentar estudar isso, ou seja, investigar as diferentes formas que essas pessoas sofrem. Por quê? Existe outro conceito, que é o conceito da forma dos sintomas e o conteúdo do sintoma. Então, eu, Estela, posso estar passando por um processo depressivo. E Amanda, exemplo, Amanda também está passando por um processo depressivo. Porém, o conteúdo do sintoma dela, a forma como os sintomas depressivos dela vão se mostrar, são diferentes dos meus conteúdos, entende? Porque o que causou a depressão em mim, pelo que eu me sinto melancólica, pelo que eu me sinto apática, é diferente do que a Amanda sente. Então, sempre vai ter essa diferença. E essas formas diferentes de sofrer, porque cada história é única. Por isso que a psicologia ela vai se ater bastante do estudo da psicopatologia, tal qual a psiquiatria também. Na verdade, se diz que a psiquiatria é o campo prático da psicopatologia. Então, um vai se valer muito do outro, a psicologia também, a neurologia também. Mas, principalmente para a gente entender o que é que causa o adoecimento de cada pessoa individualmente, não é uma coisa coletiva. E pode até ser, quando a gente vem para a questão da psicologia social também, dessa estrutura, né, para tentar entender. Mas aí, indo já para o próximo, o que é que a gente entende por normal, socialmente falando, na brasileira? Porque aqui a gente tá falando no contexto brasileiro, né? A gente tá falando neoliberal, o que é que entendemos por normal? E aqui eu botei uma imagem, que é a imagem da Nau dos Loucos. Esse quadro é de 1940 e 1900. Eita, 1900. 1490 e 1500. Esse quadro, ele é para representar o que se chamava do Nau dos Loucos. Era quando se colocavam pessoas consideradas loucas naquela época, porque na Idade Média a loucura ela era associada também à possessão demoníaca, que também já entra na história da psicopatologia, enfim. Mas se colocavam essas pessoas dentro desses barcos e lançavam elas em alto mar para que a sociedade não visse. Era uma forma de lidar com os loucos naquela época também. E aí essa representação é do Bosch, não sei se eu estou falando o nome dele certo. Mas é um quadro bem antigo, dessa época da Idade Média, para representar como era visto a loucura nessa época. Que nessa época não tinha nem esse nome, né? Loucura especificamente. Era a questão da possessão, era a questão dos pecados e tudo mais, por causa dessa visão mais relacionada à parte religiosa. Enfim. Então, nessa época, isso era normal, isso poderia ser considerado normal. Então, hoje em dia isso seria normal, entende? Então, passando, né? A normalidade, ela é entendida como algo fixo e estático, socialmente, né? A gente vai entender, fulano é normal de tal jeito. Ele é normal porque ele trabalha, ele é normal porque ele faz faculdade, ele é normal porque ele paga as contas dele, ele é normal.
tem o carrinho dele, ele é normal. Ou seja, fixo e estático. Se uma pessoa é assim, ela é normal. Se uma pessoa se casa, por exemplo, normal. Onde você é normal ou não é. Entende? Porém, de onde é que surgiu esses critérios do que é normal, do que é considerado normal, entende? Então, a gente vai ter Foucault e a História da Loucura. Quem quiser entender um pouquinho melhor sobre psicopatologia não pode deixar de estudar Foucault. Nem psicopatologia, nem sobre a história da loucura, né, no geral. Porque Foucault, ele vai analisar a maneira como a loucura ela foi percebida durante a história da civilização. Então, é um texto maravilhoso. É um livro com a leitura dele pode ser considerada um pouquinho chatinha, porque é um livro também antigo, né? Se a gente for parar pra pensar. Foucault é antigo. Mas ele vai analisar essa loucura, né? Ela foi percebida, ela foi tratada e principalmente institucionalizada. Quando eu falo que a loucura foi institucionalizada, eu tô falando que os loucos, durante a história da humanidade, foram sendo segregados socialmente. E não só os loucos, todo mundo que era considerado desviante socialmente. Então, aquelas pessoas que a sociedade via seus padrões de funcionamento e não considerava normal, era institucionalizada. Um exemplo bem característico, Barbacena, o manicômio de Barbacena, aqui no Brasil. Se eu não me engano, Barbacena passou décadas aqui funcionando. Eu não lembro exatamente o tempo, mas se eu não me engano, ele acabou em 1970, com a reforma psiquiátrica. A gente está em 2026. O pessoal de 1970 tá com 50 anos agora, 50, 54, dependendo, se nasceu no 71, tá com 54. Então, assim, não é muito tempo atrás. Essas pessoas que eram internadas em Barbacena, muitas vezes não tinham nenhuma condição de adoecimento psíquico. Elas eram institucionalizadas, ou seja, elas eram presas nos manicômios, justamente porque elas saíam do que a sociedade considerava normal. Então, tinham pessoas dentro daqueles manicômios que estavam lá presos justamente apenas por serem homossexuais, mulheres que queriam se separar de seus maridos, pessoas em que a família não sabia muito o que fazer. Tinham também alcoolistas dentro daqueles manicômios. E eles eram presos e alguns nunca mais saíram. Morreram lá dentro. Existem relatos absurdos que aconteciam lá dentro. Então, para você ver que a loucura, ela ao mesmo tempo tem uma relação com algo que a sociedade não considera normal. Ou seja, o normal, ele foi visto durante muitos anos como algo fixo, mas ele está relacionado com algo que a sociedade não considera normal, com algo que a sociedade considera errado. Então, o que eu considero errado nessa cultura não é normal. Lá vou eu com meus exemplos. Tem a série Vikings, eu gosto muito de Vikings. E aí, Vikings tem uma coisa muito, muito interessante, porque a gente vai ter a cultura dos nórdicos, né? E a gente vai ter a cultura dos nórdicos, que são pagãos, e a cultura dos cristãos. E aí, quando eles se encontram, quando os nórdicos vão expandir e vão lá pra Inglaterra. E aí, uma das coisas que sempre choca é o padrão diferente que eles têm de vida, principalmente. Porque os pagãos, eles têm outra realidade, eles têm outros deuses, eles adoram outras coisas. Tem várias formas também de manifestar essa fé com sacrifícios, enfim. Porque aquilo é normal para eles. Os cristãos têm outra forma de funcionamento, eles se vestem diferente, eles se portam diferente. Eles veem as coisas de modo diferente, porque eles têm outro padrão de funcionamento. E cada um acha que o outro não é normal. Cada um acha que a prática do outro é errada. Então, o que acontece? Se a gente for pegar esse exemplo, que é de um filme, que é de uma série, Vikings, mas se a gente trouxer pro atual, isso entra também naquilo que a gente às vezes vê em outro país, em outra cultura, e diz, isso não é normal. Isto não é normalidade. Então, sempre vai entrar muito do que eu considero normal. E ainda tem o normal do indivíduo, não só socialmente. Porque eu, Estela, cresci de um jeito. Então, para mim, talvez não seja normal fazer tal coisa. Para outra pessoa, pode ser muito normal. E aí, vai de cada pessoa para entender, assim, que o normal não é algo fixo. Cada pessoa vai ter um jeito, vai ter algo que para ela é normal. Por isso que, na clínica, psicologia, aí a gente já vai para a parte clínica. Na psicologia, se prega muito a necessidade de entender isso. Porque eu, enquanto psicólogo, não posso colocar minha normalidade, o que eu considero normal, para essa pessoa. Porque o que eu acho que é normal,
pode ser algo que ela não acha. E vice-versa. Eu posso achar algo absurdo enquanto pessoa, mas enquanto psicólogo eu não posso colocar isso para essa pessoa. Porque eu vou estar colocando a minha realidade em cima dela. Então eu não posso fazer isso. Então Foucault ele vai argumentar ainda que a loucura ela não é uma realidade objetiva. Então não é algo objetivo, ou seja, normal é isso, isso e isso. Mas é uma construção social. Construção social sempre. Que vai refletir o valor, as normas e as estruturas de poder de cada época. Então, aquilo que vai instituir o que é loucura, o que é normal e tudo mais, são também as instituições de poder. Então, aquilo que a sociedade impera, aquilo que alguma instituição de poder vai dizer que é certo, que a gente tem que ser assim, assim, assim. Então, isso é normalidade. E Foucault ele vai trazer isso e vai identificar por que é que a loucura foi sendo institucionalizada. E aí entra vários elementos do livro também, que ele vai trazer sobre a questão dos leprosos, da saída dos leprosos, da entrada dos loucos como segregados, enfim, entra de novo na história da psicopatologia. Outro assunto. E aí, ou seja, a normalidade ela é muito relativa, gente, ela é muito relativa. Não tem uma normalidade pronta. Existem realidades diferentes. Então, o que é considerado normal hoje pode ser visto como patológico em outro contexto histórico-cultural, temporal também. Então, práticas do século XXI podem ser vistas como absurdas para práticas do século XV e até do século XX, super perto. Mas tem coisas que vão se modificando, coisas que vão mudando. E hoje em dia, se a gente observar, individualmente, cada pessoa vai ter o seu normal também, e socialmente falando. Então, há um mundo dentro de cada pessoa que a gente precisa observar. Então, os critérios para considerar o que é normal, eles podem ser vários. Tem o critério estético, por exemplo, que é aquilo que é mais frequente na média populacional, que desvia da norma. E aí entra, por exemplo, os testes psicológicos. Tem a norma, né? Tipo, desvio padrão. Mas a questão é que nem tudo que é raro é patológico, minha gente. Então, só porque uma coisa é rara, só porque alguém faz alguma coisa que é muito rara, tem um jeito diferentão, assim, não quer dizer que essa pessoa tem algum tipo de patológico nela. Tem algum tipo de doença, por exemplo. Desvia da normalidade. Mas não quer dizer que seja errado. Entende? Então, a gente vai ter ainda critério social e cultural, que eu acho que é o que mais pega, que é a aceitação social e o contexto histórico, que eles seriam os pilares da normalidade. Ou seja, aceitação social e contexto histórico seriam o que vão ditar o que é normal para cada época. Assim como a cultura e os valores. Outro exemplo, no século XV, XIV, XVI, por exemplo, era muito normal casamentos arranjados. Esses casamentos também na nobreza, onde crianças já eram prometidas em casamento, às vezes até se casavam. Hoje em dia isso é absurdo. Mas naquela época era aceito. Mais aceito, né? Que ainda existem essas práticas, infelizmente, em algumas culturas aqui no século XXI. Então, o que foi considerado doença, hoje pode não ser. Outro exemplo absurdo, que é que a homossexualidade, até 1973, no DSM, ela era considerada uma doença. Ela estava no DSM-5. Não, DSM-3, eu acho, era o 4, alguma coisa assim. Era considerada doença, pra você ver. Então, o critério subjetivo também, ou seja, essa pessoa se sente doente, tem sofrimento para essa pessoa, tem angústia, tem pedido de ajuda, essa pessoa pede ajuda pelo que ela está sentindo, ela se sente doente, e aí vai entrar algumas questões relacionadas a alguns transtornos, por exemplo, o transtorno bipolar. Quando a pessoa está em mania, ela muitas vezes não sente que ela está adoecida. Ela sente mais quando ela entra no processo depressivo. Porém, isso aí é um critério subjetivo. Se essa pessoa se sente doente, por exemplo, será que as pessoas que na época de Barbacena foram internadas compulsoriamente, obrigatoriamente, elas se sentiam doentes? Muitas delas não, porque elas não tinham nem motivo para estar ali internadas. Entra American Horror Story também, segunda temporada. Eu sempre falo dessa série, porque a segunda temporada tem essa questão do manicômio, onde a jornalista, que é Sarah Paulson, ela é colocada dentro do manicômio só porque ela estava tentando investigar o que acontecia dentro do manicômio, né? Então, nem todo sofrimento é patológico, mas todo sofrimento ele vai merecer escuta. Então, às vezes, essa pessoa, ela não está patologicamente doente, ou seja, ela não está num processo depressivo, mas ela sente uma tristeza forte. Então, qual é o processo do psicólogo? Escutar essa tristeza, escutar essa raiva, esse rancor, o que essa pessoa está sentindo. Então, nem todo sofrimento é patológico, minha gente.
Às vezes a pessoa se sente muito triste. E aí é o direito dela falar sobre essa tristeza, falar sobre o que está acontecendo. Se sente exausta, que é o que está acontecendo bastante. Se a pessoa se sente cansada, está exausta com a vida, também é o direito dela. E aí todo sofrimento vai merecer essa escuta. E existe também o critério funcional. Existe um prejuízo nas relações e um impacto no trabalho, estudo, uma perda de autonomia. Então existe esse critério que vai dizer que quando uma pessoa ela para de funcionar, e aí, por exemplo, ela não consegue render no estudo, ela não consegue render no trabalho, ela não consegue mais funcionar de acordo com a regra social, por exemplo, ela estaria adoecida. É um critério que a gente precisa observar. Porque nem sempre a gente precisa estar sendo funcional o tempo todo. Na verdade, o que coloca isso é a lógica que a gente tem socialmente do neoliberalismo. Mas nem sempre a gente está precisando ser funcional. É algo a se observar também, mas que precisa ser levado em consideração, porque às vezes esse critério pode denotar alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa num processo depressivo, sempre, ela começa a perceber a vida dela não funcionando mais do jeito que funcionava antes, quando ela estava sem entrar nesse processo, né? Então são vários critérios. E eu nem falei todos. Dalgal Arrondo, no livro dele, da semiologia psiquiátrica, semiologia psicopatológica, eu esqueci o nome do livro, mas todo mundo conhece Dalgal Arrondo. E aí ele vai listar 10 tipos de normalidade diferentes. 10. Não são 2, não são 3, são 10 tipos de normalidade. Então são muitos tipos de normalidade para a gente estar entendendo. Então, afinal de contas, o que é patológico, né? A palavra patológico, etimologicamente, de novo, o que é que significa patológico? Ela tem origem do grego patos também, que significa sofrimento ou doença, e logos, que se refere a estudo. Então, seria o estudo das doenças, a causa delas. A questão é que durante muitos anos, no campo da psicologia, da psiquiatria também, o patológico ele foi permeado por uma noção muito moralizante. Então, aquilo que era contra a moral daquela época era considerado doença, era considerado errado. E a loucura, ela entra nesse lugar do errado a partir, principalmente, da construção social desde a Idade Média, mas quando a gente entra também no Renascimento, que a gente vai ter Descartes, com penso, logo existo. Então, toda essa jornada faz com que a loucura, o que é patológico, seja visto como errado, como algo que a gente não deve encontrar. Então, hoje em dia, por exemplo, contemporâneo, a gente vai ter as pessoas que fogem de qualquer sintoma de tristeza porque tem medo de já estar numa depressão. Mas isso não quer dizer que você está depressivo. Às vezes a gente se sente triste porque a gente vai se sentir triste. Principalmente porque somos seres de emoções. Então todo mundo vai se sentir triste em algum momento. Todo mundo vai sentir raiva em algum momento. E tá tudo bem. Faz parte da vida. A gente não tem como estar feliz o tempo todo, mas algumas pessoas querem. Porque estar feliz às vezes é bom, né? E aí o que era patológico, errado e louco era o diferente. Era o que desviava ao aceito socialmente, ou seja, patológico. Então, tudo aquilo que não era normalizado moralmente seria o patológico. Então, é algo para a gente levar em consideração, para a gente entender até a nossa noção de patológico individual, enquanto profissionais de saúde, enquanto psicólogos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pode estar colocando o que eu considero como normal, barulho aqui, enquanto a única coisa certa. Então, às vezes, uma pessoa pode chegar para você e ela tem uma vida muito diferente da sua, dentro do seu consultório. E você vai olhando e vai dizer, meu Deus, isso não é normal, isso é um absurdo. Mas quem foi que disse que isso não é normal? Não é normal para você. Não é normal para você. Mas às vezes para ela é normal e você precisa entender por que é que para ela isso é normal. E para você não é por causa da sua vivência. E é isso que em psicologia a gente faz, sendo psicólogos clínicos principalmente, mas enfim, sendo psicólogos, né? E aí patológico não é ser diferente, ser excêntrico, ser sensível e sofrer pontualmente, não é isso. Não é ser o diferente, não é ser uma pessoa excêntrica e tal. Isso vai de encontro com a noção atual de algumas esferas de demonizar sentimentos e emoções humanas pela necessidade de ser normal. Ou seja, essa noção de que o patológico é sofrer o tempo todo, sofrer pontualmente, enfim, qualquer tipo de sofrimento seria considerado patológico, isso traz um fardo muito grande para as pessoas. Porque as pessoas vivem com medo de sentir agora.
E a gente não pode estar assim o tempo todo. A gente tem que ter noção de que somos seres de sentimentos. Sendo seres de sentimentos, a gente vai em algum momento precisar sentir. E na verdade, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas têm tanto medo do sentimento que aí elas têm medo até de falar sobre ele. Quando a gente tem medo de falar sobre o que a gente sente, é quando a gente poderia até desenvolver um processo patológico. Aí sim, mas é uma coisa, né? Diferente. Então, a saúde mental, ela não é a ausência de conflito, a ausência de tristeza, felicidade constante, principalmente. Não tem como a gente estar feliz o tempo todo. A gente tem momentos de só média, só tá assim, normal, não tô sentindo muita coisa. Na verdade, é muito mais sobre compreender a capacidade de elaborar e simbolizar o que se sente. Por isso que no processo de psicoterapia, às vezes as pessoas chegam e querem que você dê tudo. E aí, eu faço o quê? Como é que eu resolvo tal questão? Mas eu, enquanto psicóloga, não posso fazer isso por você. Porque você tem que simbolizar o que você sente. Porque só você sabe o que você sente, eu não sei. Eu tô ali para te escutar e para acolher. Mas a forma como você sente é muito única. Eu posso imaginar o que você sente. Por isso que não é legal e não é recomendado que, não, a pessoa come... Por isso que, por exemplo, quando você tá com sua amiga, você vai dizer, ai amiga, eu tô me sentindo tão triste. A sua amiga vai dizer, ai eu também, amiga, eu tô me sentindo tão triste. E aí você vai começar falando, porque aconteceu tal coisa, meu trabalho tá péssimo, eu não quero mais ficar no trabalho. Sua amiga vai dizer pra você, realmente eu também não aguento mais meu trabalho, eu tô cansada, não sei mais o que eu faço. Vocês vão estar falando da experiência de vocês. Vocês vão estar falando de como cada uma das duas está triste. Mas na psicoterapia, eu não vou chegar pra você, enquanto psicóloga, e vou dizer assim, rapaz, realmente, eu também tô tão triste, mulher. Tu não vai acreditar o que aconteceu comigo, eu atendi tal e tal, tal paciente, tô tão cansada. Porque ali não é o meu lugar. Ali não é o meu espaço. Ali é o seu espaço de se escutar. E por isso que eu tenho que estar atenta para o que você diz. Porque cada coisa que você diz é muito significativa para entender o seu estado geral. Então, não é uma conversa como se fôssemos duas amigas. Temos uma relação diferente ali quando a gente fala da psicoterapia. A psicoterapia é uma relação muito diferenciada que a gente vai ter com as pessoas, porque existe um indivíduo ali que precisa ser escutado. Então, eu, enquanto psicóloga, não vou estar falando sobre mim de forma como se fôssemos amigos, porque o que importa realmente é a sua vivência, é o que você está sentindo, é o que você entende. Então, se você disser que você está triste para mim, enquanto psicóloga, eu vou dizer, fale sobre essa tristeza. Me diga por que você está tão triste, como é que está seu normal? Porque o meu normal é diferente do seu. Então, é uma relação diferenciada. Porque você precisa simbolizar o que você está sentindo. Emoções não simbolizadas se tornam em sintomas. E essa é a questão. Então, flexibilizar psiquicamente e a criatividade diante do sofrimento, ou seja, mesmo sabendo que existe sofrimento, porque eu não tenho como fugir de sofrer nessa vida, a gente precisa ter criatividade para sair disso em algum momento. A gente precisa ter criatividade para sobreviver à vontade, às vezes, de não ser nada. De se reduzir a uma ameba e não querer ser nada na vida. Porque a vida é isso, a gente precisa ir em busca de um desejo, a gente precisa ter o desejo. Se eu não tenho um desejo, eu morri por dentro de mim. Então a gente precisa ter criatividade para justamente não cair dentro dessa necessidade de às vezes não querer ser nada. Então a gente nós somos seres de emoções, então a gente vai estar sentindo o tempo todo. Se eu não quero sentir, eu vou estar deixando toda a minha questão emocional de lado, eu vou estar querendo racionalizar tudo e eu não tenho como fazer isso. Porque ninguém aqui consegue racionalizar o tempo todo. Então, o normal e o patológico, eles não são opostos fixos, né? Algo fixo. Ele vai mudando socialmente. Conforme a sociedade evolui, as coisas também vão evoluindo, o que é normal e patológico. E são construções históricas, culturais e profundamente humanas. Então, tudo que eu considero normal e patológico tem a ver também com o contexto onde eu nasci, o contexto onde eu vivi, aquilo que eu já fiz, aquilo que eu tinha vontade de fazer, o que é que a minha sociedade, no geral, diz que é normal e o que é que eu considero e aceito também. Então, não existe um só tipo de normalidade, um só tipo de patológico. Existem vários. Mas o que vai dizer o que é que eu aguento, o que é que eu não aguento, sou eu, principalmente. E o que é que eu considero enquanto normal e patológico também. Mas isso vai abrir também uma imensidão para a gente levar em consideração uma coisa. Eu preciso ter empatia para entender a normalidade do outro. Principalmente quanto psicólogo. Então a gente precisa ter
a noção de que a gente precisa abraçar a normalidade do outro, tal qual a nossa normalidade precisa ser abraçada. E observar isso também, de que às vezes o que eu prego tanto enquanto normal, às vezes só é normal pra mim, não é normal pro outro. E principalmente, se é só normal pra mim, por que é tão normal? Como é que eu cresci, como é que eu fui visto, o que é que eu considero enquanto normal pra mim, de acordo com o meu contexto histórico também. Então a gente vai encerrando por aqui essa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque é um assunto muito interessante. E assim, é um assunto muito extenso, dá muito pano pra manga. Então tem muito contexto histórico, tem muita coisa pra gente pensar. Se vocês quiserem também, eu posso trazer outras temáticas, como os diferentes tipos de normal, por exemplo. Tem vários tipos. A história da psicopatologia também, que é muito grande, é muito vasta. E outros assuntos também relacionados à psicologia também. Então, qualquer coisa, vai deixando o like aqui, me segue no canal também, para esse canal ir crescendo também mais e para trazendo cada vez mais aulas, tá certo? E aí fico esperando vocês por aqui de novo, mais pra frente, espero que vocês gostem e vão assistindo essa aula um pouquinho às vezes, principalmente quando vocês tiverem aula de psicopatologia, tá? Tchau, tchau, gente! Beijo!